Teologia pentecostal. Nós vamos abordar aqui hoje dois assuntos. O apostolado é para a era moderna ou ele se encerrou com os 12 discípulos? Jesus mudou os dois maiores mandamentos que haviam no Antigo Testamento? São coisas que nós vamos abordar agora em teologia pentecostal. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a questão do apostolado. Antes de nós entendermos sobre o apostolado, nós precisamos falar sobre os 5 ministérios que haviam no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos reis, sacerdotes, profetas, juízes e levitas. Esses 5 ministérios eles eram quase que exclusivos para uma nação e alguns apenas para o templo que era judaico. Então, esses 5 ministérios atuavam dessa forma. No Novo Testamento nós temos agora 5 ministérios que é um sacerdócio real e também internacional para o mundo inteiro. Não é mais para um grupo pequeno de pessoas e nem somente para uma nação. Então essa aqui é uma das grandes diferenças que nós temos nos 5 ministérios. No Novo Testamento, assim como tinha no Velho Testamento, os 5 ministérios, nós temos também os 5 ministérios que são do Novo Testamento, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Ele mesmo nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, fechando assim o que nós chamamos de 5 ministérios. Por que 5? Porque é a mão de Deus. É assim que são conhecidos esses ministérios, porque cada um deles tem uma função específica. Não é uma questão de hierarquia, mas é uma questão de função. E uma função que é exercida de forma específica. Então esse dedo representa o apóstolo, que é ele que dá a sustentação aos outros 4 ministérios. Nós temos o profeta, nós temos o evangelista, nós temos o pastor e também o doutor. Então são 5 ministérios dados à igreja e dados ao mundo inteiro. É um sacerdócio real e universal, internacional, que serve para o mundo inteiro. Então essa é a primeira grande diferença. Como eu disse, cada um deles tem uma função específica. A função apostólica é aquele que, o apóstolo é aquele que envia, é aquele que estabelece, é aquele que envia missionários, que conquista campos. Esse é o trabalho e a função de um apóstolo. Nós temos também o profeta, que é aquele quase que fiscaliza para ver se está tudo indo da forma como Deus realmente quer, se tem alguma coisa que o diabo está fazendo, está tentando atrapalhar. Nós temos o evangelista, que é aquele que traz as pessoas, que prega de uma forma mais enfática, que conquista o coração das pessoas de uma forma alegre e mais enfática. Nós temos o pastor, que é aquele que vai apacentar as pessoas que foram conquistadas agora pelo evangelista. O pastor é aquele que tem a função de cuidar, de pastorear, de ver a necessidade de cada um deles, de cuidar dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E por último nós temos o mestre, que é aquele que tem a função específica de ensinar, de trazer o ensino, de ensinar as pessoas de uma forma diferente. Cada um tem o seu chamado específico, cada um tem o seu lugar diferenciado no corpo de Cristo. Então os 5 ministérios eles atuam assim, dessa forma. Então são 5 ministérios universal, internacional para o corpo de Cristo, diferente daqueles que nós tínhamos no Antigo Testamento. E sobre essa questão dos apóstolos no Novo Testamento, existe apenas um grupo de pessoas, mais em específico um mestre que ensina isso aí na internet, e ele diz que os 12 apóstolos eles encerraram ali com os 12 discípulos. E esse pensamento ele é errôneo porque nós temos alguns problemas aqui para resolver. A primeira coisa, nós sabemos que quando Judas morreu e já tinha os 12, eles chamam então Matias para ser colocado no lugar de Judas, formando assim então o 12º, e por que não dizer o 13º apóstolo? Porque já tinha os 12, ok? Então foi colocado mais um, são 13 apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 11, você pode ler depois, quando 2 homens são escolhidos ali e jogados sorte entre esses 2 homens. Um era José, o justo, e o outro era Matias. E Matias então é o sorteado e colocado no lugar de Judas. Mas aí nós já temos o problema que nós temos 13 e mais um problema ainda para resolver naqueles que creem só nos 12, porque nós temos o 14º apóstolo, que é Paulo agora, que é chamado por Deus, que entra totalmente alheio àquelas referências que os apóstolos tinham escolhido para escolher
o que iria colocar no lugar de Judas. Então 14 apóstolos, e nós temos mais um problema, porque nós vamos encontrar na Bíblia agora mais 3 apóstolos, formando então um total de 17, caindo por terra então essa questão, essa teoria que são 12 apóstolos. Mas vamos lá, em Atos capítulo 4, versículo 11, você pode ler aí, nós vamos encontrar mais um apóstolo, que é Barnabé, ele é chamado de apóstolo. Então nós temos aí 15 apóstolos, ok? E temos mais 2 apóstolos em Atos, capítulo de número, Romanos capítulo 16, no versículo de número 7, nós encontramos mais 2 apóstolos. Olha só, saudações a Andrônico e a Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos, se tornaram cristãos antes de mim. Olha que extraordinário. Então nós temos aqui então um total de 17 apóstolos. Eu quero dar um adendo aqui nessa questão de Júnia. Júnia não era uma mulher, viu, irmãos? Júnia era um homem. É que o nome Júnia, ele é um nome unissex, que pode ser colocado tanto em homem como em mulher, assim como Ariel, como Alex, são nomes que são unissex. Então existem algumas mulheres aí que se intitulam apóstola justamente por causa desse nome Júnia. Isso é um erro, tá bom? O ministério é dado a homens, ok? Os 5 ministérios são dados a homens. Os apóstolos foram todos homens e permanece assim o ministério. Nós podemos fazer um vídeo então depois falando sobre essa questão da unção pastoral e apóstola, também apostólica para mulheres, tá bom? Mas não é esse o assunto aqui. Mas vamos lá, então, nós derrubamos por terra essa tese que eram só 12, uma vez que nós já temos aí 17. E temos sim os apóstolos nos dias de hoje, homens que exercem essa função. Eu, por exemplo, estou debaixo de uma unção apostólica, né? O meu pastor presidente é um apóstolo e de fato nós temos visto aí todas as características de um verdadeiro apóstolo em sua vida, ok? Então nós não podemos, em detrimento desses que são verdadeiros, né, destruir todos. A gente sabe que existem os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos evangelistas, os falsos pastores e os falsos mestres. Então todos os 5 ministérios existem falsos, mas existem também os verdadeiros, ok? Para encerrar esse vídeo eu quero trazer mais uma atualização para você aqui sobre os 2 maiores mandamentos. Nós sabemos que Jesus, né, ele chega a afirmar isso para aquele jovem rico, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas nós temos um problema, que existem pessoas que não se amam a si mesmo. E aí elas não têm uma referência de amor. Como é que elas vão amar outra pessoa se elas não têm a referência? Quando uma pessoa ama a si mesmo, cuida de si mesmo, sabe? Uma pessoa que é realmente realizada, sabe se amar e amar, aí ela vai saber amar outras pessoas. Mas infelizmente nem todos são assim. Então Jesus traz uma atualização nessa questão. Eu quero ler com vocês aqui essa atualização. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 13. Nós vamos ver aí como é que Jesus deu uma atualizada agora nos 2 novos mandamentos, que não são agora mais amar a Deus acima de todas as coisas apenas e o próximo como a ti mesmo. Ele mudou isso aqui, tá bom? O 2º maior mandamento. Então o primeiro continua amar a Deus acima de todas as coisas, e ele muda agora esse 2º mandamento, melhor dizendo, 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros se amem. Então agora a referência é Jesus. Ele atualizou esse novo mandamento. Então não é apenas agora mais amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora é amar o próximo como Jesus amou o próximo, de forma incondicional, ao ponto de dar a vida uns pelos outros. Então mais uma atualização aí. Jesus atualizou esse 2º mandamento. Não é amar mais o próximo como a ti mesmo, mas é amar o próximo como Jesus amou e deu a sua própria vida, ok? Fica aqui para vocês esse vídeo, Teologia Pentecostal. Peço para você dar um clique aqui, se inscreva no canal, ok? Dá um joinha aí. Nós vamos estar aí uma vez por semana gravando novos vídeos para que possam alcançar os pentecostais e a gente possa assim ter uma teologia firme e um conhecimento maduro, ok? Deus abençoe.